primeira carta de João, conforme a sequência dos nossos encontros na campanha do concerto. Passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, e hoje vamos para o terceiro capítulo desta carta, a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo, uma leitura um pouco mais extensa, mas necessária. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Podemos ler? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esta palavra, pela porção que lemos, e pedimos que o Senhor tome nossas vidas, tome este lugar e faça conforme a determinação dos céus. Tão somente tua vontade, teu querer, teu poder, teu falar, teu agir. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E tomem assento, por favor. Glória a Jesus. Interessante o hino que nosso presbítero Maciel louvou ao Senhor, não é? Porque o tema que o Senhor nos deu nesta tarde, para ministrar nesta noite, é Deus ou o diabo? De que lado você está? Qual que é o tema? Deus ou o diabo? De que lado você está? O capítulo 3, ele está esclarecendo isso. Porque o que está entre eu ser de Deus ou do diabo é uma decisão. Deus já revelou que o propósito dele é salvar, tirar os pecados, estender as mãos. E quanto mais pecador, mais perdão ele tem. Quanto mais sujo, mais limpeza ele tem. Mas ele oferta, mas a decisão é de cada um. Por isso é muito conveniente esse louvor, porque o tema nosso nesta noite é uma pergunta: Deus ou o diabo? De que lado você está?
talvez a resposta prática e pronta seja: eu estou do lado de Deus. Só que para o céu, as respostas pela boca não são aceitas se elas primeiro não foram tomadas na alma, no coração. E se elas foram tomadas de coração, na alma, as minhas mãos, os meus pés, as minhas palavras, a minha maneira de viver, a minha conduta de vida revela isso. Então, meus irmãos, esse capítulo 3, ele contrasta os filhos de Deus com os filhos do diabo. Deixa bem claro que podemos diferenciar estes por suas práticas diárias. O filho de Deus é aquele que se tornou filho, primeiro, através de Jesus, por adoção. Ninguém se torna filho de Deus se Jesus não fizer essa obra nele. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. O próprio Filho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vem ao Pai senão por mim. Então, primeiro, o Filho de Deus é porque se tornou filho a partir de Jesus. Ele é o primogênito e nós, por adoção, fomos adotados para Deus. E quando a pessoa toma essa decisão por Jesus, a prova disso é que ele se torna praticante da justiça e ama os seus irmãos e ainda aguarda a volta de Jesus. Nós lemos aqui no texto que o justo é aquele que pratica a justiça. E para você entender, e eu entender, para nós entendermos o que é justiça que esse texto está falando, é só você imaginar o contrário do pecado, porque ele está contrastando essas duas coisas. Amém até aqui? Então, os falsos mestres na época de João, quando ele escreveu essa carta, eles estavam minimizando o pecado. E muitos diziam que o pecado até ajudava para destruir o corpo. Porque eles acreditavam que o corpo era a parte má do homem. Então, quanto mais destruir, melhor. Mas do corpo, da alma e do espírito, nosso Deus é dono. Mas aí, meus irmãos, o pecado é o estrago da vida humana. E nós vamos ver algumas revelações, então, do capítulo 3, sobre quem é ou quem são os filhos de Deus. Quem são aqueles que estão do lado de Deus, pela palavra de Deus. Ok? Quem quer estar do lado de Deus? Qual que é o tema? De que lado você está? Diga o tema aí para o seu vizinho, por favor. Se a gente perguntar para o Mateus se ele quer ir para o céu, ele fala que quer. Mas ele não crê no céu. Ninguém quer ir para o inferno. E Jesus nos amou de tal maneira que ele veio para nos livrar da ira futura, da condenação futura. Mas a decisão individualiza. A decisão. O versículo 6, fica com a carta aberta aí, 1 de João 3. O versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece nele, não é que passa por ele de vez em quando. Não, permanece nele, não consegue viver na prática do pecado. Aí ele diz no seguinte: qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Ok? Então, alguém que está na prática do pecado dizer que tem Deus é um engano, uma mentira terrível. É só ler o capítulo 1 dessa carta e você vai entender isso. Ok? E aí, primeira revelação de quem está do lado de Deus, quem escolheu Deus. Primeiro,
não vive na prática do pecado. Diga, quem escolheu o lado de Deus, escolheu não viver na prática do pecado. Nós somos pessoas sujeitas ao pecado por causa da natureza que habita em nós. Então, vez ou outra pode acontecer de pecar, mas nós não vivemos na prática do pecado, nós vivemos na prática da santidade. Vez ou outra pode pecar, dependendo da natureza da pessoa, se ela é mais fraca, mais forte, isso é uma coisa para com Deus, né? Mas quando essa pessoa, vez ou outra, cai no pecado, é não querendo pecar. Não é com a intenção de pecar e dizer, Senhor, eu vou pecar, depois o Senhor me perdoa. Não, não é assim. A pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, ela odeia o pecado. Ela tem medo do pecado. Ela tem restrição com as coisas do pecado. Ela foge da aparência do mal, ela foge do mal e ela ora, Senhor, não nos deixe cair na tentação do maligno. Amém? Então, veja aí o versículo 8. Quem pratica o pecado, então o que ele está revelando? De que lado você está? Então não é a boca que responde, são as minhas atitudes. E aí ele está revelando quem está do lado do diabo. Quem pratica o pecado. Agora, que pecado é esse? É o pecado da injustiça, é o pecado que é contrário àquilo que é santo, que é correto, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. A lei é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz para não mentir, o que ela está dizendo? Se mentir, você transgride. Por isso que Jesus naquele dia vai ter gente que fez muitos milagres no nome dele, mas aparta de mim, vocês praticam a iniquidade, vocês não obedecem. Tem que obedecer a palavra, tem que lutar todo dia para obedecer. Estamos na campanha do... Então, se a palavra diz, não mentirás, e a pessoa tem a prática da mentira, ele é de Deus ou do diabo? Entendeu? Então, a prática da mentira nos afasta de Deus. A prática da mentira apaga nosso nome do livro de Deus. A prática da mentira me faz viver uma mentira. A palavra de Deus diz que a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, seja obreiro, não seja obreiro, sendo de Deus, é sim, não, o que passa disso? Está vendo aí o lado do diabo? Se você fala que vai fazer, você tem que fazer. Estou falando das coisas honestas. Ai, pastor, eu falei que ia matar, agora eu tenho que matar. Eu falei que eu ia casar, agora eu tenho que casar. Não, você tem que fazer a coisa certa. Não, mas eu falei que eu ia beber com a pessoa e agora eu tenho que ir. Não, você tem que cumprir a palavra honesta. Se você falou besteira, você tem que se arrepender e consertar. Entendeu ou não? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu converti ao Senhor Jesus, mas eu tinha feito uma promessa antes, de ir a pé na cidade fulana, por causa disso. Eu falei, meu filho, agora você é de Jesus. O sacrifício agora foi o que Jesus fez por você. Agora o nosso sacrifício é servir a Ele com o corpo no altar dEle, para a glória dEle. Amém ou não? Então, aqui fica bem claro, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas aí ele fala, olha, o Filho de Deus se manifestou. Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então o contexto está revelando que obra do diabo aqui é galinha preta, galinha branca, vela isso, vela não sei o que, farofa, não sei o que, é isso que está revelando? Não, o contexto está revelando que as obras do diabo é o pecado. Porque a única coisa que pode me separar de Deus é o pecado.
Isaías 59, 1 e 2. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Deus nos ama sempre, mas a prática de pecado do ser humano separa ele desse amor. Deus vai nos continuar amando, mas a prática do pecado separa a pessoa de Deus. E só tem um jeito: arrependimento, confissão de Jesus, e Jesus vem e nos une ao Pai. Mas aí ele continua dizendo, versículo 9: qualquer que é nascido de Deus, não tem, é uma discrepância. Você é de Deus? Você é de Deus de verdade? Não é se você está na casa de Deus, não é se você toma a santa ceia, não é se você foi batizado, não. A pergunta é se você é de Deus, se eu sou de Deus. Nós somos de Deus, você é de Deus? Então você não vive na prática do pecado, porque essa é uma característica de quem de verdade é de Deus. Está entendendo ou não? Pastor, eu tenho umas práticas de pecado. Você precisa realmente ter uma aliança com Jesus. E ele, a grande notícia dos céus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e ele não faz acepção de pessoas. Perdoa a todos, salva a todos, liberta a todos, cura a todos. Ele não faz acepção. Então, essa campanha do concerto é para eu dar uma olhada para mim e tomar decisões. E se você e eu tomarmos decisões dentro daquilo que estamos descobrindo que estamos errados, certamente o Senhor virá para nós e nos ajudará. Versículo 9 continua. Primeiro ele diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece e não pode, porque que semente é essa? Aí vem as conjecturas e as guerras, né? Mas a Bíblia diz que da semente da mulher ia nascer um. Ninguém deu glória a Deus, né? A Bíblia diz que da semente da mulher ia nascer um. E a carta de João diz em 1 de João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Porque a semente está nele. Nós nascemos da semente do nosso pai, daquilo que aconteceu lá. Agora, espiritualmente, é a semente de Deus. O Espírito de Deus permanece em nós. Então Cristo permanece em nós. Então o Pai permanece em nós. Então agora somos templo de morada do Espírito Santo. E quem domina é o Espírito Santo. Quem domina é o Pai e é o Filho. Agora nós somos propriedades de Deus. E Deus assumiu a casa. Mas aí, irmãos, tem algumas pessoas, e eu estou pregando de maneira geral, poderia falar em qualquer igreja, tem algumas pessoas que brincam com o pecado, tem outras que têm pecados de estimação, como se tem um cachorrinho que alimenta todo dia, tem uma coleirinha, domina aquele pecado, e na verdade é o cachorro que domina o dono, né? Que agora vai viajar, tem que pensar no cachorro, e vai não sei o que, e etc. Nós temos que ter uma noção exata e clara de que o pecado é a desgraça do ser humano. O pecado é o pior diabo da terra, é o pior demônio da terra, porque o pecado é que me separa de Deus. É porque o pecado me separa das pessoas. O pecado me separa do justo, do honesto, do amável, do de boa fama, do que tem louvor a Deus. Foi o pecado que matou Jesus na cruz.
não foram os sacerdotes, nem sumos sacerdotes, não foi Roma, não foi Judas, foram os nossos pecados que mataram a melhor e maior e mais linda pessoa que essa terra pôde contemplar. Foi o pior que matou o melhor, foi o mais sujo que matou o mais limpo. O pecado é a miséria da alma. Mas Jesus veio a si mesmo. O pecado, ele traz consequências espirituais, separação de Deus, como eu disse, Isaías 59:2. Morte espiritual, porque a pessoa que morre em pecado, ela morre uma vez e vai morrer segunda vez, segundo a Bíblia. Apocalipse fala da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então morre espiritualmente na terra, e depois morre fisicamente, e depois morre eternamente. O pecado, ele gera escravidão ao mal, torna a pessoa escrava do diabo, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, e da sua própria vontade. Perda de sentido e insegurança. Sem Deus, a vida perde o propósito, levando à falta de identidade. Gera cegueira espiritual e insensibilidade. Perde-se a noção do certo e errado, não se percebendo mais a voz de Deus. O pecado neutraliza a parte espiritual do homem. O pecado mata essa parte espiritual. O pecado cega o entendimento de muitos. O pecado acaba com tudo que é espiritual na pessoa. Nos desliga de Deus. Por isso que as pessoas sem Jesus, a Bíblia diz que estavam mortos em delitos e ofensas. E a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Segundo, consequências emocionais e psicológicas do pecado. Culpa, um peso corrosivo que condena sem oferecer solução. Amargura e ressentimento alimenta rancor e falta de perdão. Humilhação, o pecado leva à desgraça, especialmente para os orgulhosos. A pessoa que está em pecado não admite que está mais, porque ela ultrapassou aquela barreira da sensibilidade, que tem que confessar, que tem que abandonar, que tem que mudar. Agora, o que está na boca da pessoa, não, Deus me entende, Deus me ama, Deus sabe que eu sou assim, Ele me aceita do jeito que eu sou. Aí começam as desculpas para não entrar numa vida mais pura e santa na presença do Senhor. Não, mas Deus me abençoou. Não, mas Deus abriu uma porta para mim. Não, mas Deus, Ele me curou. Não, mas Deus... Olha, isso aí, Deus faz para todos mesmo. Na maioria dos congressos que eu preguei, orando pelos enfermos, a maioria dos curados não eram nem evangélicos. Deus faz isso para todo mundo. Mas salvação é para quem anda com Deus. Se nós somos dele, devemos andar como ele andou. O capítulo 2 vai falar isso. Entendido? Então, irmãos, essa questão do orgulho afasta a pessoa de sensibilizar-se com o erro que praticou. O Davi estava tão envolvido com o pecado que quando Natan chegou e contou a história dele, ele não percebeu que era a história dele. Tanto é que ele levanta arrogantemente e diz: esse homem é digno de morte. Aí o Natan disse: esse homem é você. Porque o pecado cega. E aí as pessoas começam a ficar arrogantes nas posições que elas assumem. Para a tristeza da nossa alma, tem muita gente ocupando lugares santos, mas já estão profanando o lugar pela vida de pecado que praticam. Então, também tem consequências nos relacionamentos e na sociedade. O que causa? Conflitos e destruições. Prejudica as pessoas ao redor e estraga relacionamentos. Aí vem inveja, vem ódio. Essa pessoa tem que... Não, a pessoa que anda com Deus tem humildade.
A pessoa que anda com Deus sabe que ninguém vai impedir Deus de abençoar ela se Deus quiser fazê-lo. Ela não olha para as pessoas e diz: essa pessoa nunca crescia aqui nessa empresa porque essa pessoa nunca deixou. Não, você nunca cresceu porque Deus nunca deixou. Porque quando Deus quer, ninguém pede. Ninguém pede a operação de Deus. Então, meus irmãos, esses relacionamentos, você vai olhar para Sansão, por causa do orgulho dele, a prática do pecado, levou ele a morrer do jeito que morreu. Ainda bem que ele deu uma restaurada no final. É o orgulho. Deixa que é comigo, deixa que eu resolvo. Não é assim. Outra coisa é injustiça, questão dos relacionamentos, exploração do próximo, suborno, calúnia, semear contendas, falar mal do outro para que a pessoa ocupe o lugar desse, para denigrir só para ver o outro cair. Pecado faz isso. Também tem consequências físicas e existenciais. Já falamos da morte física, sofrimento e dor. O mundo passou a ser marcado por dor e angústia quando o pecado entrou. O suor do rosto, o sofrimento para adquirir o pão, tendência ao mal. Herdamos a inclinação natural da queda do homem. O homem agora é sujeito ao mal. Deus teve que fazer uma intervenção celestial em Gênesis 6, porque toda a alma do homem estava corrompida, toda a maquinação do homem era má, e Deus entristeceu-se de ter feito o homem. Ainda bem que ele achou um que andava com Deus. Então, tudo isso são consequências do pecado. O pecado é a maior arma de Satanás. E aí, ele muitas vezes quer pegar a pessoa na contramão do que ela pensa a respeito. O que é isso, pastor? Eu assisti um filme que há muitos anos atrás fizeram eu assistir. Você tem que assistir, você trabalha com libertação. Só que tem uma cena lá que você tem que passar para frente, que era o advogado do diabo. Meu Deus. O final do filme é impactante. Por quê? Porque ele, depois que tudo que acontece, que o cara se perde lá, que o diabo fez o que fez com ele, quem assistiu sabe, quem não assistiu, vou falar assim, para não perder o drama. E aí, depois que o diabo fez tudo que fez, ele caiu e se tornou um perdidão, aí ele aparece no banheiro, lavando o rosto, antes de tomar a decisão que fez dele um escravo de Satanás. Perdeu família, perdeu tudo. Aí ele olha, ainda não tomou a decisão. Aí ele volta ao tribunal e não aceita aquela chantagem, aquela coisa. E pronto, fala, estou livre. Aí quando ele desce pela escada, o Al Pacino, que é o diabo ali no filme, né? Ele desce pela escada, o Al Pacino lança aquela seta. O diabo, o Al Pacino, o diabo lança, né, no filme aquela seta, para fazer ele ficar orgulhoso por não ter caído naquela. Viu o que é contramão? Por isso que na biografia de Francisco de Assis, fala que ele fez aquela passagem que ele tira a capa dele, cobre uma pessoa que está com frio, e ele anda 8 passos e cai chorando, dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Aí o discípulo chega: mestre, mas o senhor acabou de fazer o bem, agora está pedindo misericórdia, o que foi? É que eu estou com medo de ter me orgulhado por ter podido ajudar uma pessoa. Está vendo a contramão? O que é que eu estou falando? O que é que o Espírito de Deus está falando comigo e com você? Muitas pessoas caíram nesse pecado na igreja antigamente, tão zelosos que excluía pessoas assim, a Deus dará. Não, tem que excluir, não tem que tirar. Essa pessoa aí não pode nem estar no meio de nós. Fariseus. Não tem que excluir, não tem que tirar. Nós temos que trabalhar a recuperação, a restauração.
Então, cuidado com a contramão. Cuidado com a forma que o diabo quer lançar isso. Cuidado, perceba, olhe para frente, perceba, consiga entender se você está amando o próximo. Se você está ajudando o irmão ou prejudicando. A solução para isso, a Bíblia aponta para Jesus Cristo como meio do perdão, purificação, restauração. Em Jesus nós temos nova vida. Basta arrepender e buscá-lo, e Ele faz de nós novas criaturas, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É necessário odiar o pecado, virar as costas para o pecado. É necessário confessar se está na prática. É necessário se lavar no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É necessário voltar-se urgentemente para Jesus antes que a insensibilidade tome conta de você. Então, de que lado você está? Porque os que estão do lado de Deus, primeiro, não vivem na prática do pecado. Repita isso. Os que estão do lado de Deus não vivem na prática do pecado. Está entendido isso? Segundo, então, o que diz o texto, 1 de João 3,10, seguindo: nisto são manifestos Então, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí ele vai dar a sequência. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Lembra do estudo de terça? Quem estava aqui terça? Viu que a gente parou para falar sobre o amor? Por quê? Porque quem não ama o seu irmão não é de Deus, é do diabo. Tem que amar. Ah, mas o fulano, tem que amar. Ah, mas tem que amar. Tem que amar. E aí o que você vai ver no versículo 11 a seguir? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, essa questão de nos amar uns aos outros, é bom a gente voltar lá quando Deus nos fez novos convertidos, e nós chegamos na igreja, nós amamos todos. Tínhamos o prazer de estar juntos. Quando a gente ia para um lugar que descobria que tinha um crente, a gente queria abraçar ele, não sabia nem quem era. Porque isso é natural para quem está com Deus, para quem tem o amor de Deus. 12. Aí ele diz, 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos. 12, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meu Deus, como a gente vê isso na igreja, nas igrejas. O irmão não pode Deus não pode começar a usar ele com os dons, que aí começa um punhado de gente falar muita coisa. Pode começar a aparecer no sentido de estar fazendo algo que está frutificando, que tem dentro das igrejas. O Caim matou o Abel só porque o Abel, entre aspas, era melhor do que ele. A gente não ama assim. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Como que eu sei que eu passei da morte para a vida? Como que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Como que eu sei que a salvação está em mim? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, o que está escrito aí? Versículo 14. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Isso aqui é a igreja que está falando? É o filósofo fulano de tal? É o homem? Ou é Deus? Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 15. Qualquer, pode ser pastor, pode ser vice-deus, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus Cristo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Deus do céu, isso aqui é para entender mais profundamente. Se o irmão me fez um dano, eu devo dar a vida pelo meu irmão ainda. Como assim, pastor? Nós fizemos o dano a Jesus e ele deu a vida por nós. Nossos pecados fizeram o dano e ele deu a vida por nós. E ó, Deus está falando que tem que amar. Bem-aventurado quem obedece à palavra de Deus. Então, primeiro, quem é que está do lado de Deus? Quem não vive na prática do... Segundo, quem é que está do lado de Deus? Quem ama ao seu irmão. Contrário, está do lado do diabo. É o que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Terceiro, quem é que anda do lado de Deus? Quem é que está do lado de Deus? Olha o que está escrito no versículo 21 e 22, seguindo o texto. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Deus deu a nós, irmãos, uma consciência. Paulo vai falar isso no capítulo 2 aos Romanos, que ela está em nós e nos acusa. Ela está em nós e nos torna conscientes diante do que devemos fazer. Ele revela que essa consciência, preste atenção se puder, por favor. Ele revela que essa consciência é um pregador que está em nós. Ela tem conhecimento do bem e do mal. Ela sabe quando você ou eu estamos errados e ela faz isso latente, claro. Você errou. Você falou. Sabe aquela parte que a gente fala, que a gente se sente mal? Ah, meu Deus. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fiz aquilo? Porque a consciência está dizendo, isso aí está errado. Não é assim. Então alguém pode fugir do Espírito Santo, mas não foge da consciência. Ela vai nos julgar, porque nós temos conhecimento do fato. Ah, eu não sabia. Sabia. Está aí. Você sabe quando é errado. Eu sei quando é errado. Então, versículo 22. Primeiro, 21. Se o nosso coração, aqui é o coração da consciência, não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Já viu, irmãos? Quando a pessoa vai estar na igreja, mas ela está em pecado, e ela vai adorar a Deus, e a consciência diz assim, mas você está em pecado. Agora, quando a pessoa está certa com Deus, por meio de esforço e da graça que veio de Deus, vendo o esforço e ajudou a pessoa a ter essa consciência que está fazendo tudo para agradar a Deus, mesmo sendo quem é, nossas mãos se levantam e não tem acusação e nós sentimos Deus.
porque a consciência tem que estar assim, pura. Então, terceiro segredo, terceira revelação de quem está do lado de Deus: vivem purificando-se, por causa dessa consciência, para ter esse coração. Por isso que o versículo 3 aí do capítulo 3, veja aí o versículo 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem está do lado de Deus? Quem está se purificando. E purificar aqui não é tomar banho, né? Os essênios e outros da época tinham uma mania de... nós fomos lá em Israel, eu fui umas 4, 5 vezes nesse lugar, em Qumran, e lá tem um negocinho lá onde os essênios faziam, eles participavam do banho, para se purificar. Dizem que João Batista passou por lá e etc. Então o que acontecia? Aí a gente vai lá e vê o lugar onde eles se purificavam, eles levantavam daquela água e vinham. Se encostasse no outro que estava chegando, eles voltavam a purificar de novo. Era o ritual. Aí Paulo vem e disse: não é mais assim, agora é no coração. Você tem que ser circuncidado no coração, você tem que ser convertido no coração, você tem que ser mudado no coração, é na essência do ser humano. Agora não é ritual mais, é a operação do Espírito Santo no ser. E aí o Espírito Santo vem para nós para nos regenerar, ou gerar de novo, e fazer a gente nascido da água e desse Espírito maravilhoso. Ele veio nos purificar mesmo. E aí, a gente anda se purificando como? Buscando de Deus. Lembra do estudo de terça? A palavra de Deus me lava, ela é como água que me lava. Agora não é o ritual, não é o literal, não é o físico, agora é o espiritual. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra e nós somos lavados por esta palavra, pela água da palavra. E Jesus diz que nós somos santificados pela palavra, nós somos purificados por essa palavra. É assim que a gente se purifica, andando nessa palavra, escolhendo a vontade de Deus pela palavra e não pela boca dos filósofos ou fulanos de tais. Não, nós nos purificamos exercendo a fé, nós nos purificamos, irmãos, perdoando uns aos outros, porque vem a mágoa ou vem alguma coisa querendo sujar, e você logo perdoa, saiu a mancha. Nós nos purificamos quando vem um pensamento para você ou eu pensar mal de alguém, e você diz: não, mas esse irmão, ele deve não estar bem, e eu perdoo ele em nome de Jesus, e que o Senhor perdoe o pecado dele, mas perdoe o meu também. A gente se purifica exercendo a verdadeira vida cristã. Estão prestando atenção? Se nós tivéssemos o exercício do que acabamos de falar, irmãos, nossos cultos seriam repletos de glória, porque haveriam corações puros, mentes limpas, mãos limpas, pés limpos, adoração limpa, comunhão limpa, presença pura de Deus no meio da igreja. Ramandaragai. Haveria uma unidade, um esforço maior por entendermos que quanto mais puros, mais glória de Deus, porque Ele habita no lugar puro. Então, esses vivem purificando. O versículo 24 aí, olha o que diz o versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós,
pelo Espírito que nos tem dado. Então, permanecer no mandamento é escolher a palavra, aquilo que já falamos, escolher a vontade da palavra, a direção da palavra, o propósito da palavra, o que a palavra está dizendo, independente se eu aceito ou não, quero ou não, é o que a palavra quer. Então eu estou permanecendo nele, então ele está permanecendo em mim pelo Espírito que habita em mim, então eu estou sendo purificado. Quem é que está do lado de Deus? Primeiro, aquele que não vive na prática do pecado. Segundo, aquele que ama o seu irmão. Terceiro, aquele que vive se purificando. E olha que todo dia tem coisa para querer nos sujar. Por isso que a gente tem que viver se purificando. Tem gente que está dentro da igreja odiando. Está sujo. E não é de Deus. Por mais, preste bastante atenção nisso, por favor. Por mais que alguém te odeie, por isso que ele está dizendo aqui no contexto que o mundo nos odeia. Por mais que alguém te odeie, você tem que se purificar. Aí a façanha do diabo é pegar alguém que te odeia para você se sujar também. Pegar alguém e inventar história a respeito da sua vida, para você também se sujar. Eu assisti um filme cristão, que eu não lembro o nome mais, que o camarada, por fim, ele quer ganhar, ele está na igreja, e aí tem um camarada que trata ele na igreja de uma forma tal, e ele pega e vai para o mundo, cantor de rock, e mexe com droga, não sei o quê, e Deus resgata ele, e aí ele vai, e de repente ele descobre que um camarada da igreja é que fez um acordo com o pai dele, que não devia, ele ficou bravo demais, pegou o revólver, e foi, pôs o revólver assim, foi. Chegou lá, tum, 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 tum. Aí o cara abriu a porta. Oi, fulano. Aí ele estava com o semblante meio diferente. Aí depois ele descobriu que o cara estava com câncer, estado terminal. Aí ele, tum. Aí ele, por fim, eu te perdoo. Ele virou as costas, o revólver estava aqui assim. Ele, ao invés de matar o outro, perdoou o outro. Sabe o que aconteceu? Foi embora. Daqui um pouco eles queriam ter uma igreja para ganhar almas para Jesus, ele e a esposa, etc. Aí, de repente, Deus falou com ele lá numa hora, eu quero resumir tudo aqui, aí ele de repente chega numa igreja para visitar e descobre que aquela igreja, com tudo que é patrimônio, tudo foi passado para o nome dele. Quem fez isso? A pessoa pediu para ficar no anonimato, mas faça a obra de Deus. Ele disse que queria que fosse vocês. E aí o camarada que ele perdoou, lá atrás vendo tudo, sai de cena e vai embora. Perdão traz milagres. Mas o maior milagre do perdão é o perdão de Deus. Porque se eu perdoar, Ele também perdoa. Mateus 6,14. E aí é por isso que, ao invés desse camarada pegar e se sujar, ele se purificou. Porque amou o irmão, se purificou, e aconteceu que ele agora teve milagres em seu favor. Não fez isso pelo milagre, fez pelo reconhecimento. Tem que frisar isso também. E aí nós chegamos no quarto e última revelação de quem está do lado de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no início do capítulo 3 que lemos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Primeira coisa aqui, o Pai nos ama. O meu Pai me ama. Se não te alegra, não.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o quarto e último privilégio, tem o privilégio de filhos de Deus. Quem anda com Deus é filho de Deus. Quem pratica isso que nós falamos é filho de Deus. E aí, o versículo 1 continua: por isso o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece se o mundo sabe que nós somos a igreja dele? O mundo não vai entender nossa vida. Não tem jeito. Só o Filho de Deus entende o Filho de Deus. Só o espiritual é discernido pelo espiritual. O carnal não discerne. Nós somos o povo de Deus na terra. Nós somos a igreja do Deus vivo na terra. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós somos a nação mais feliz da terra. Nós somos o povo de Deus que será levado para Deus. Versículo 2: amados, agora somos. Diga: eu sou filho de Deus. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, viu? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Somos filhos de Deus. Aí ele diz no versículo 13 e 14: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos, 14, que passamos da morte para a vida. Por que nós passamos da morte para a vida? Porque nós amamos os nossos irmãos. Nós somos povo de Deus. Você é eterno para Deus. Eu sou eterno para Deus. Se permanecermos fiéis, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Rabasadaia. Tudo valerá a pena. Tudo que passarmos, seja o que for e o que acontecer, valerá a pena, porque nós somos de Deus. Nós passamos da morte para a vida. Aleluia. E ainda, versículo 2 que lemos: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Temos um lar nos esperando. Nós somos filhos de Deus. E o nosso Pai fez um lar para nós. O nosso Pai tem uma cidade santa para nós. O nosso Pai tem uma casa para nós. Jesus deixou isso bem claro: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E já que eu vou preparar lugar a vocês, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Rabassai, Oremanaya. Nós temos um lar nos esperando. Se não tem casa aqui, tem casa lá. Se não conseguiu pagar o aluguel aqui, lá não precisa pagar não, lá é de graça. Se a casa daqui foi pequenininha e humilde, a de lá é uma mansão gloriosa. Lá é tudo igual. Se aqui você foi humilhado, lá nós seremos iguais. Se aqui eu fui humilhado, nós seremos iguais lá. Nós moraremos numa cidade que não tem bairro, tudo é centro. Aleluia. As ruas são como que de ouro, os rios como de cristal. A árvore da vida está lá, mas mais que tudo, que a glória daquele lugar, Jesus Cristo está lá.
E Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá o caminho para estar nele, permanecer nele, chegar naquele dia e morar com Ele. Qual é o caminho? Não viva na prática do pecado. Ame o seu irmão. Purifica-se cada dia mais. Purifica-te a ti mesmo. E saiba, você é filho, você é filha, nós somos filhos. Fique sobre os pés. Então o que temos que fazer? Consertar. Consertar. Consertar o que, pastor? O que tiver errado. Escute uma coisa: ninguém vai se arrepender daquilo que acha que não precisa. Por isso que a reflexão tem que ser profunda. Esquece pessoas e olha se eu errei ou não, segundo a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo mente. Não, todo mundo mente não, você está enganado. Isso aí é uma coisa que o diabo põe na mente das pessoas, para que elas continuem mentindo e não tenham o direito de filho. Se você estava mentindo até hoje, não minta mais. Então, vou falar verdades, pastor, e o povo? Não, você vai falar o que é certo. Tem gente que, em nome de falar a verdade, sai apontando os outros e falando. Não é assim. É sabedoria para ajudar a todos, para ser honesto com todos e não perder o céu. Se você tem a mania de falar e não cumprir, para com isso. A partir de hoje, sim, não, porque se passar disso aí, é coisa do diabo. De que lado você está? Deus ou o diabo? Leva a sério, irmãos, preste atenção em nome de Jesus Cristo. De que lado você está? Porque palavras como esta serão lembradas na eternidade, a mim e a você. Porque é uma palavra super esclarecedora. É a palavra que nos conta como chegar no céu. Então, se você descobre aí que tem alguma mágoa com algum irmão, limpa, purifica o coração. Tem mágoa com a mãe, com o pai, limpa o coração. Tem mágoa com alguém da igreja, limpa o coração. Traiu a esposa, limpa o coração e peça perdão. Corrige. E traição não é só deitar com o outro não, viu? Ou com outra. Traição muitas vezes é o esposo não está presente, está falando mal dele para a mãe, para o pai, para a vizinha, para a amiga. Isso é traição. Está entendendo? Quem tem coração puro não fala mal de gente de dentro de casa não, e nem de fora, mas muito menos de dentro de casa. Está certo ou está errado isso? Se fala mal de pessoas de dentro de casa, eu não quero ficar perto de você não. Imagina eu que estou fora. Tem que entender essas coisas. Lá dentro de casa é o meu melhor. Então curva a sua cabeça, se é que essa mensagem falou com você, porque comigo falou. Medite agora sobre como está você. Eu vou meditar também. Medite agora de que lado você está, de que lado eu estou, porque a resposta não está na boca. A resposta está nas atitudes diárias. Eu sei que não é fácil quando a gente enfrenta certas situações que nos envolve com tanto sentimento, com tanta coisa.
às vezes o nervosismo, a ira, mas mesmo assim, é necessário perdoar, é necessário sair desse meio, é necessário ir aos pés de Jesus e pedir sua misericórdia, sua graça, seu perdão, e dizer a Ele: Senhor, eu sujei meu coração, limpa ele aqui no teu sangue. Eu sujei minha mente, limpa ela aqui. Senhor, eu estou pensando mal, eu não quero, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser como Tu és, porque um dia seremos semelhante a Ele. Por que na eternidade seremos semelhante e não igual? É porque Ele é Deus e nós nunca vamos ser Deus, mas seremos semelhante a Ele. Pureza, sentimento, vida. Com a graça a gente consegue. Com a graça a gente consegue. Se você não consegue nem meditar nisso, eu sei que você está longe de Deus e do lado de Deus você não está. Porque essa palavra me provocou temor, e provocou temor em muitos. Porque em tudo, o fim é se eu serei salvo ou não, se eu morarei com Deus ou não. E a eternidade está batendo a porta. Senhor, ministrei a palavra, fui fiel à revelação da palavra. Por Tua misericórdia, Senhor, visita cada um de nós a partir de mim, arranca o mal, lava-nos no sangue da nova aliança, lava-nos na palavra pregada, na palavra escrita. Vem com as águas purificadoras e nos lava, Senhor. Purifica-nos de todo pecado. Santifica-nos para uma novidade de vida. Ó Deus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como o Senhor disse. Nos ajuda a cada dia mergulhar mais em Ti, a cada dia andar mais perto do Senhor, a cada dia mudar nossas atitudes para melhor com a graça. A graça do Senhor venha sobre a minha vida, a graça do Senhor venha sobre este altar, a graça do Senhor venha sobre obreiros e obreiras, membros, congregados, visitantes, internautas. A graça do Senhor vem sobre as nossas famílias. Espírito Santo, trabalha as nossas consciências, trabalha os nossos corações, as nossas vidas. Espírito Santo, arranca o domínio das trevas, arranca o domínio da carne, arranca a baçaia, arranca de nós tudo que não agrada a Ti, Senhor, e nos faça justos, justificados pela fé no Filho de Deus. Haja paz, haja paz. Hajam decisões nesta noite. Decisões no vale das decisões. Ajuda cada um, meu Pai amado, em nome de Jesus. Confirma as obras, confirma a paz, confirma a vida de filho, a vida de filha de Deus. Confirma os privilégios do Filho de Deus, da filha de Deus, que é ter o Espírito Santo e a promessa da eternidade. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus oramos. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda dando glória. Você está aplaudindo Jesus? Dê glória a Jesus. Glória a Deus. Abre a boquinha, dê glória a Deus. Você vê se você consegue. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que Deus nos dê essa consciência e nos ajude a chegar lá, tomando cada um de nós pela mão. Amém?